Bom dia. E o Piauí que Trabalha mantém a tradição de, nas edições finais do ano, manter uma entrevista especial. Uma entrevista que trata de vários assuntos relacionados à economia e até política, com o convidado, o empresário Jesus Tágera. Empresário, advogado, jornalista e que tem acompanhado de perto os últimos momentos da política brasileira e, sobretudo, dos movimentos econômicos. E 2016 é mesmo um ano para ser esquecido? É com essa pergunta que eu inicio a entrevista. Impeachment de presidente, economia em baixa, desemprego em alta. 2016 é para a gente passar a borracha, doutor Jesus, bom dia. Bom dia, Edivaldo, bom dia, povo do Piauí. Uma das coisas que eu quero iniciar falando é que você enumerou uma série de funções que eu exerço, esqueceu de uma, político. Ex-deputado federal, inclusive constituinte. Político ativo e agora, atualmente, não vou dizer político aposentado, não. Um político cidadão, que acompanha as coisas como é o dever de cidadão acompanhar, que é para poder analisar, julgar e também colaborar. Então, nesse diapasão, o que a gente vê no país é um olhar de tristeza. Não posso deixar de falar assim, não sou pessimista, não. Mas nunca, ao longo da minha vida, eu vivenciei momentos tão deprimentes, tumultuados como o que nós estamos atravessando. Não é só 16, já vem uma data para cá. Não é? De 14, 15, 16. E o que a gente vê, buscando uma perspectiva, é que de pronto ela não surge. Por quê? Os atores são os mesmos, alguns com mudança de posição. Não é? Então, quem estava no governo degradou a situação. Quem hoje está na oposição cria problemas para que o governo que está também não acerte, atrase, tumultua. Temos um Supremo, que eu considero que seria o órgão moderador, o órgão da justiça, como está no seu próprio nome, meio politizado, com ingerência constante em outros poderes, quando devia ser o poder do equilíbrio. Né? São atitudes que vão se verificando que nos criam um clima de desesperança. Como é que se dá um impeachment numa presidente, mudam-se as posições, o presidente que assume está cercado de pessoas que vivenciaram aquele clima e muitos deles procurando, ainda pelo vício do uso do cachimbo, a tumultuar, a exigir, chantagear, a opor. Então, não está fácil. Qual a alternativa? E agora, a política do Brasil está altamente judicializada, começando com pequenos partidos que não têm representação política grande, ficam apelando para o Supremo. E o Supremo, muitos dos seus membros envaidecidos, querendo se colocar acima ou contra um outro poder da República, que nós sabemos que são o Legislativo, o Executivo e o próprio Judiciário. Então, esse confronto, esse conflito, tem gerado desdobramentos e consequências nefastas para a vida econômica, a vida política e mesmo a vida social do país. Mas a vida econômica, o processo econômico que deveria estar dentro já com a perspectiva de um caminho, onde, como a gente costuma dizer na gíria, vislumbrando uma luz ao fim do túnel, e que desse rumo econômico é que se advém outras melhores, como na área social e na própria política,
Não está. A gente não vê como. Eu não sou pessimista, mas eu acompanho isso com tristeza. A gente, que às vezes eu desejava até estar lá, participando, voltando, voltar ao cenário dar minha parte, como eu sempre fiz, sempre fui muito combativo durante o meu período lá. Mas, infelizmente, esse é o quadro que nós estamos vivendo. Recentemente, doutor Jesus, o Congresso Nacional votou, foi a principal medida aprovada este ano, 2016, uma proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto de gastos públicos, ou seja, uma norma que agora passa a ter um amparo na lei maior do país. No Senado chamou-se de PEC 55. Muito polêmica, gerou muitos protestos da oposição, mas o governo acertou ao propor e o Congresso foi correto em aprovar? Nós não posso afirmar que está acertado ou não. O que eu vejo é que alguma coisa tinha que ser feita. Pior do que não fazer, buscar uma perspectiva futura e positiva, era ficar na inércia. Aí é que está. Por isso que a gente, com essa medida, nós temos o dever de sentir uma perspectiva positiva. Pode até ser que não dê certo. Mas é a busca de um caminho. Por quê? O país está com um déficit altíssimo. Buscou-se o quê? Limitar o gasto à inflação do ano anterior. Com isso, colocando tudo no mesmo nível de gastos, para evitar os desmandos de nomeações e mais nomeações, coisa comum que nós estamos vendo, né? Quantos deputados federais tem o Piauí? São 10. 10, mas quantos estão? 12, 13. Quantos deputados estaduais tem o Piauí? 30. E quantos estão aí na atividade como deputado? Quase 40. Isso vai ter que parar. Esse teto vai impor um limite. Esse é um exemplo só que eu citei aqui, que me veio à mente agora. Mas quantos cargos em comissões se cria com uma portaria? São milhares e milhares para a gente não fazer nada, ficar sentado nas repartições, sem o exercício público. Quando, na verdade, o que se tem que fazer é estimular a atividade empresarial, que é quem gera o maior campo de emprego. Você vê que as empresas estão pagando caro por essa situação. Qual é a consequência? Perda de emprego por parte de trabalhadores. O que consta aí que já são 12 milhões. É verdade. 12 milhões de desempregados é uma situação caótica para qualquer país. Não é brincadeira. Então, isso preocupa a gente muito. Agora, a gente quer acreditar num caminho e, ao mesmo tempo, fica com o pé para trás. Porque sempre está aparecendo, vamos chamar assim, de gaiatos, que é uma atitude de gaiato, a chantagear, a levar o povo para a rua para depredar prédios, incendiar carros da polícia, carros de particulares, ônibus. Não é isso que nós estamos vendo no país atualmente? Então, e cadê a ordem? A polícia, quando vai agir, é com tanto zelo que não prende ninguém, ao contrário, pega pedrada, vai ferida. E o que nós estamos vendo é que esses baderneiros não tem ninguém preso para responder pelo que fez. O país supera essa crise política com consequências na economia em 2017? Amigo, um dos aspectos graves que eu vejo no país é a ausência de uma liderança civil ou de algumas lideranças civis capazes de agregar para conduzir o país para caminho novo. Isso é preocupante. É muito preocupante. Porque, veja bem, o atual presidente ele gerou uma expectativa de um novo caminho, que ele não está conseguindo. Essa PEC vem circulando aí há quanto tempo? Tramitando há quanto tempo pelo Congresso? Muito tempo. E até a última hora se tumultuou, até com um ato unilateral, isolado, monocrático, de um ministro do Supremo, destituindo o presidente do Senado. Coisa absurda que nunca se viu. Como é que um membro de um poder, por um ato isolado,
destitui o presidente de outro poder. Isso não é possível. Então, consta aí, Geraldo, objetivo. Logo, logo, a oposição se congregou para tumultuar a agenda que já estava, a pauta de votação já estava preparada, para não fazer mais tumultuando, que é para não votar essa PEC 55. Mas, finalmente, acabou tudo dentro do contexto que devia ser, e ela foi votada finalmente, e hoje deverá ser promulgada, para a partir do próximo ano gerar seus efeitos. Então, a nossa expectativa é de que, ninguém tem segurança, é de que as coisas possam encontrar um caminho a partir daí. Daqui a pouco, após o intervalo, vamos continuar com a entrevista com o empresário Jesus Tátira sobre esse momento de crise na economia e na política brasileira em 2016 e as consequências também para o estado do Piauí.